também bastante também discutida, é a questão da adoração, né? Então, você adorar a Deus, você deve fazer isso, deve fazer. Isso faz bem a nós. Deus não precisa da adoração, mas nós precisamos ser gratos a Deus. Então, nós podemos adorar. E qual que é a forma de adorar a Deus? A forma de adorar a Deus é através da prece, é através das boas atitudes, é através das boas obras. Isto é a forma de adorar a Deus, é a pureza de coração, pureza dentro do seu coração. Então, essa é a forma. Não é você adorar a Deus com formas, com imagens, com cursos exteriores, com preces formuladas e tudo mais. Não é isso. Você precisa, ou nós precisamos, entender e adorar a Deus de forma simples, com o nosso coração. Deus está dentro de nós. Então, isso é o que conta. Aí vem uma outra questão, né? As pessoas falam assim, porque o espiritismo está muito igrejado, está muito católico, as pessoas rezam assim, e fazem as preces católicas, e não sei o quê, e tudo mais, e tudo. Aí a pergunta é o seguinte, isso é proibido? Não, não é. Porque se é feito de coração, está tudo certo. Está tudo certo. Se você dança para adorar seu Deus, está errado como Davi fazia? Não, desde que tenha pureza e intenção dentro do seu coração de ser verdadeiro. De ser verdadeiro. Então, essas coisas a gente precisa também ter uma clareza para que essas coisas não nos incomodem, essas perguntas não sejam colocadas no seu dia a dia e tudo mais. Nós temos que ter atenção com essa pureza doutrinária que a doutrina espírita exige de nós. Falando a respeito de adoração, da forma de se rezar no centro, às vezes as preocupações das pessoas, que você está fazendo preces que são preces já conhecidas, preces que existem e tal, tudo isso é uma grande, vou dizer assim, se você faz a coisa do seu coração, com boa intenção, tá certo? Você pode fazer da forma que você quiser, tá certo? Você não está contaminando nada, você não está fazendo nada diferente. Simplesmente você se expõe da forma que lhe faz bem, não é verdade? Às vezes o pessoal fala, poxa, mas você reza uma Ave Maria, não sei, Ave Maria, o que é isso? Ou um Pai Nosso que Jesus ensinou, ou isso, aquilo e tal. Essas preces não são preces religiosas. O pessoal faz assim. Então, se você usa essas palavras, ou qualquer outra, qualquer prece formulada, ou editada, ou lançada, ou qualquer coisa e tal, mas se as palavras elas estão falando daquilo que está dentro do seu coração, está tudo certo. Está tudo certo. Não tem nada errado, né, gente? Então, isso foi uma coisa assim que sempre eu procurei ver e entender, por causa dessas coisas que são, às vezes, colocadas e que, às vezes, não tem muito sentido, né? As pessoas fazem muita confusão com isso. Então, assim, da nossa parte, nós devemos adorar a Deus. A forma melhor que nós temos de adorar a Deus é através da nossa prece, de forma sincera, louvar, pedir e agradecer, de forma sincera, seja ela do que tipo for. Nós devemos adorar a Deus do fundo do nosso coração, da forma como nós achamos melhor. Se você acha que adorar a Deus, você tem que ajoelhar no chão, botar suas mãos juntas e tal, tá tudo certo, não tem nada errado. Se aquilo está saindo do seu coração, tá tudo certo. Entendeu? Então, a gente tem que ser atento para isso. A doutrina espírita, tá certo? Ela tem uma conotação, assim, bastante interessante, porque por ela não ter essa característica de seita, né, e tudo mais,
é mais fácil de você conviver com as outras religiões. Não é verdade? Então, por exemplo, se você vai ter um relacionamento com uma pessoa que não é espírita, você tem uma namorada que não é espírita, você é espírita. Você é espírita. Então, o que acontece? Se você vai ali, ela quer que você case, que vista lá o vestido de noiva, que você vai na igreja, que você participe do sacramento, etc. Tal. Você, como espírita, você tem toda a condição para isso. Porque você entende que o outro, tá certo, tem a sua forma de ser, de agir, suas crenças, sua própria forma de encarar as coisas, de encarar a vida. Você vai. Você participa da missa, você participa do culto evangélico, você vai numa outra doutrina espírita, você vai em qualquer canto serve para você. Por quê? Porque você não é fanático, porque você não quer impor sua opinião sobre ninguém, você não quer tirar ninguém de um lugar para trazer para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não tem esse objetivo. Então você consegue viver neste mundo das outras fés com uma certa tranquilidade, sem reclamar, sem saber, sem condenar, sem se fazer questão de valor, de justiça, de tudo mais. O espírita tem isso com ele é livre para esse tipo de coisa. E é livre também para aceitar, dentro das suas casas, pessoas de qualquer crença, né? Sem nenhum preconceito, sem nada, receber de bom grado, explicar, saber, entender, não perguntar se A ou B, se é assim, se é assado. Então, isso dá vamos dizer assim, uma pureza e uma tranquilidade muito grande. Isso tanto do lado daqueles que professam outros tipos de crenças e de religiões, como também para os ateus, os judeus, e todo tipo de ser humano, porque a religião espírita é exatamente você entender e conviver com todos eles com tranquilidade, né? A gente não pode conceber um espírita fanático. Isso é um negócio que não tem muito sentido, né? O espírita, ele é racional, ele é ensinado a ter uma fé raciocinada, né? Então, isso dá para a gente, assim, uma gama enorme de relacionamentos, de fato interessante. Às vezes, os outros têm dificuldade de nos entender, de entender a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, dentro daquilo que a doutrina oferece, né? Então, eu gostaria de passar para todas as pessoas, independentemente de qualquer crença ou de qualquer religião, que a gente precisa, na realidade, aprender. Se você puder estudar a crença do outro, estude. Vá lá, procure saber como é que ela surgiu, por que é assim, de que forma, etc. Tal. Você tem todas as condições para isso, como você estuda a sua doutrina. Você pode ler a Bíblia, você pode ter... Então, Deus quer que a gente tenha conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. O fato de você estar no lugar A, no lugar B, com a crença A, ou B ou C, é outra coisa. Agora, conhecimento você pode ter, não te custa nada, né? E o grande problema, nós espíritas, nós somos só 2% da população do país. Mais ou menos, acho que 3.800.000 pessoas, ou coisa que o vale. Quer dizer, nós somos uma grande minoria. Uma grande minoria. Porque nós, hoje, estamos nas mídias sociais, graças a Deus, nós estamos divulgando a nossa doutrina. Antes isso não era feito. Antes existia muito preconceito contra o espírito. O pessoal não queria nem ouvir falar, nem passar perto, porque eram coisas de outro mundo, coisas demoníacas e tudo mais. Hoje isso já está numa conotação bem melhor, né? Já se consegue conviver, de se expor, de colocar algumas coisas, porque a própria evolução vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, nós
todo o trabalho que nós fazemos dentro da doutrina é um trabalho de caridade, um trabalho de assistencial, né, que nós fazemos, gratuito, né, gratuito. Por isso é que as casas espíritas não são aqueles palácios construídos de granito, de coisa, né, aquelas colunas maravilhosas e tal, porque o espiritismo é grátis, ele é gratuito. Se a pessoa for na sua casa e não pagar nada, ele é recebido do mesmo jeito do que contribui, né? Então, a contribuição na casa espírita é com uma contribuição de manutenção para poder pagar quem limpa, né? Pagar lá as coisas que precisa ter lá na cozinha, no banheiro, a limpeza, a energia, essas coisas. Por isso é que as casas espíritas não têm essa grandiosidade, né? Nem todas, né? Nem todas. Se a gente for pensar lá na Mansão do Caminho, do Divaldo Franco, é praticamente uma cidade, né? Construída com muitos e muitos anos, mas também só com as doações, com o trabalho do Divaldo, com o venda de livros, etc. Tal. Mas a grande maioria das casas espíritas que a gente vai são casas muito simples, né? E a gente deve manter essa simplicidade, é para ser assim mesmo, né? Se você puder, eu falava aí no Ceará mesmo, com o pessoal que me conhece aí, gente, vamos botar aqui uns ar-condicionados, umas poltronas de veludo e tal, vamos botar umas coisas aqui para o pessoal ficar confortável, o pessoal ria, sabe? E tudo mais. Então, é preciso disso tudo? Não é, né? É bom, o conforto é bom, todo mundo gosta. Mas, se tiver condição de ser, sim, tudo bem. Mas se não, não tem necessidade. Continuará pregando a mesma coisa, a mesma pureza doutrinária que a doutrina espírita pressupõe. Tá certo? Então, eu estou falando aqui de religião, né? Estou falando de Deus, estou falando aqui de Cristo, estou falando do cristianismo também. Nós consideramos o cristianismo puro, né? Puro, a doutrina de Cristo puro, a doutrina moral, aquilo que ele falou para nós, né? Muita gente não entende isso. Você fala uma coisa dessa, aquele que é cristão mais fanático e tal, ele não entende, acha que você é um herege. Se você questiona as coisas divinas, né, que nós temos que questionar mesmo, nós temos que questionar para aprender, né? As pessoas acham que é um absurdo. Por exemplo, se você começar a fazer, eu não entendo Deus, Deus é assim, Deus é assado, será que Deus isso? Não, você não pode falar dessa forma comum de Deus, não. Deus é um ser maravilhoso, milagroso, que faz de tudo, etc. Tal. Nós temos que respeitar e acatar tudo que nós sabemos a respeito dele. Ué, eu não acho isso, não. Acho que a gente tem que aprender. Se nós um dia iremos compreender Deus com a nossa evolução, nós vamos ter que adquirir condição para isso. Olha, gente, nós precisamos nos informar, ter informações, saber o que é. Deus não está preocupado, ele não quer a gente ignorante, não. Ele quer gente que evolua, que tenha conhecimento e tudo mais. Precisamos parar com essa coisa de ter medo de Deus. Deus fez isso, Deus castiga, Deus não sei o quê. Isso já é uma época passada para nós, né? Deus é pureza, Deus é soberanamente justo e bom. Eu estava vendo um comentário de uma pessoa aí no YouTube que eu achei bem interessante também. Ele diz assim: gente, quanto nós estamos pensando aqui, rezando para Deus cuidar da nossa vida, nos dar um emprego, saúde, nos dar bom relacionamento, um bom entendimento, nos deixar saudáveis, etc. Tal, assim. No mesmo momento que nós estamos pedindo isso, lá na África, tem um monte de criança morrendo de fome, né? Aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, é mesmo, né? Como é que Deus vai cuidar das nossas coisas, dos nossos pedidos, quando ocorrem tantas coisas divergentes no mundo, tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Então, da virtude e da não virtude. Ok? Então, o que nós temos que entender disso? Que Deus, Ele nos deu todos os atributos e todas as condições de nós vivermos, de nós aprendermos, de nós entendermos, de nós evoluirmos.
Isso já está tudo dentro de nós, os nossos problemas já estão todos resolvidos dentro de nós mesmos. Né? Vocês querem ver um negócio interessante? Teve essa época da pandemia, o Aurora, como várias outras casas espíritas, passaram a fazer lives de atendimento espiritual, de palestras e tudo mais. Né? Eu pergunto para vocês, nesse período que o Aurora teve que fechar suas portas, obrigado, com todas as outras casas e tudo mais, Deus deixou de fazer benefícios, de dar benefício a alguém, ou ele dá esses benefícios já está dado em nós no momento em que nós fomos criados. Nós temos tudo que nós precisamos para cuidar dos nossos próprios problemas. E isso é uma coisa que eu tenho também muita dificuldade de falar. Por quê? Porque quando a maioria de nós, desse contexto religioso, nós viemos com essas, vamos dizer assim, essas bengalas, Jesus Cristo e Deus, como se Jesus Cristo e Deus tivessem que resolver todos os nossos problemas. Né? Então, você está sem emprego? Ore a Deus e peça a Deus um emprego. Você não passou no vestibular? Não, peça a Jesus Cristo, peça a Virgem Maria, que ela vai te dar. E quando você passa para analisar a compreensão disso, vejam bem vocês, uma pessoa que quer passar no vestibular, são 5 mil, 6, não sei, 20 mil pessoas candidatando a 40 vagas para a melhor faculdade que tem, que é a Faculdade de Medicina. Vocês imaginam 40 vagas para 50 milhões de pessoas. Agora você imagina 50 milhões de pessoas rezando a Deus, a Virgem Maria e a Jesus Cristo para dar para ele uma vaga na faculdade. Né? Então, vocês vejam bem assim, não, vou botar esses 40 aqui, porque esses 40 aqui não são tão bons, esses aqui não têm o direito, ou esse é assim, tal. Isso era ser partidário. Isso é ser partidário. E nós não entendemos dessa forma. Então, os nossos pedidos, quando nós fazemos os nossos pedidos, tá certo? Nós nos personificamos, nós personificamos Deus, nós personificamos Jesus Cristo, né? E o que ele diz para nós é o seguinte, meu amigo, ande com seus pés, ande com suas mãos, ande com a sua visão, ande com o seu falar, ande ouvindo, ande agindo, ande fazendo bem, procure fazer isso. Isso tudo está aí à sua disposição. Né? Então, o que acontece? Quando você fala nesse sentido, parece que você está tirando aquelas muletas, mexendo na fé das pessoas, tirando delas aquilo que elas têm de mais precioso, que é pedir e esperar. Essa, vamos dizer assim, essa proposta divina de manter todo mundo, realizar o desejo de todo mundo. Vocês já imaginaram se fosse dessa forma? Se fosse dessa forma? Então, a coisa não funciona dessa forma. A coisa funciona o seguinte, faça da sua parte. Você quer passar no vestibular de medicina, estude muito. Né? Use o que você está precisando. Se você está com problema, por exemplo, de pensar, você está com dificuldade de ler, você está com as suas vistas cansadas, porque não consegue estudar para ler um livro, aí peça a Deus. Deus, me ajude aqui, porque meu olho está falhando aqui. Eu queria poder fazer isso aqui, que eu estou precisando passar no vestibular, estou precisando estudar. Aí sim, é outra questão. Então, nós não podemos sujeitar Deus aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Como é que você quer ser curado se você não vai no médico? Né? Você precisa primeiro ir no médico, procurar um médico e tudo mais, etc. É isso que tem que ser feito. Então, isso a gente fala, então, esse tipo de entendimento, sem querer, viu, gente? Isso aqui é um pensamento meu, particular. Eu entendo dessa forma, eu entendo que se eu não fizer a minha parte, as coisas vão ficar mais complicadas, né? Se eu quero um emprego, eu tenho que distribuir meu currículo, né? Se eu quero atravessar a rua sem ser atropelado, eu tenho que olhar para um lado e para o outro, não é verdade? Se eu quero me instruir tudo, eu tenho que pegar tudo que eu tenho à minha disposição, de literatura, de tudo mais e tal, isso aqui, e procurar fazer.
tá certo? Ah, Sérgio, dessa forma você está sendo egoísta, você está tirando Deus da sua vida. Não, de forma nenhuma. Muito antes, pelo contrário, eu agradeço muito de poder ter condição de, com meus pés, minhas mãos, minhas palavras, procurar resolver os meus próprios problemas. Agora, tudo isso é suficiente? Não, não. Vai chegar um momento que essa sua conversa particular com Deus, tá certo? Ela vai existir e você vai fazer esses pedidos da mesma forma, né? Olha, meu Deus, eu estou aqui numa situação difícil, estou assim, com isso, estou com um problema de saúde, eu estou com um problema de depressão, com isso, tal, isso aqui, por favor, me ajude. Tem uma coisa errada? Não. Você vai ser atendido? Sim. Não. Quem sabe disso não sou eu, quem sabe disso é Deus. Né? Então, nós sabemos aonde que nós podemos chegar pelo conhecimento que nós temos, por aquilo que está dentro de nós e por aquilo que nós já aprendemos. E à medida que você vai se enchendo desse conhecimento, você vai enchendo o seu ser com as virtudes, etc. Tal, você começa a entender, tá certo? Que você tem uma certa... tem dentro de você esses atributos para você viver a sua vida na boa. Então, não é porque a casa espírita acabou, porque o outro fechou, porque não sei o quê, porque não foi na reunião, porque isso e tal. O mundo, esse mundo de Deus, que a gente conhece muito pouco ainda, ele está ao nosso dispor, movimentando as coisas da melhor forma possível. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Nós estamos vivendo essa época aí de pandemia e tudo, uma situação difícil para todos nós, e tudo mais, né? Qual o controle que nós temos sobre isso? Qual o controle que nós temos sobre isso? Ah, temos, nós fizemos vacinas já, olha aí, estão fazendo remédio, né? Estamos procurando chegar e tentar extirpar esse mal de nós estamos trabalhando para isso. Deus nos deu o conhecimento, nos deu a ciência, nos deu tudo que a gente precisa para a gente fazer esse combate nós mesmos. Não vai cair vacina do céu, né? Nem coisa nenhuma. Nós é que estamos trabalhando para isso. Agora, nós estamos só nessa empreitada? Não. Nós estamos muito bem acompanhados dos nossos amigos espirituais, né? Desses seres que estão junto à divindade, tratando realmente de acolher, de melhorar as coisas, de fazer as coisas melhores possíveis, etc. Então, nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós estamos mergulhados num fluido, e todos nós estamos interagindo uns com os outros. Então, vejam bem, Deus é soberanamente justo e bom. As leis de Deus são imutáveis, porque se elas mudassem, não poderia haver uma ordem no universo, né? Porque cada hora era uma coisa diferente, não é verdade? Então, Deus, como assim, eu entendo que já nos preparou, né? Nos deu a superioridade sobre as outras partes da criação, os vegetais, os animais, e nos deu todas as condições de sermos felizes, de nós agirmos, de nós caminharmos e tudo mais. Tá certo? Então, nós não devemos, sim, adorar, pedir e agradecer por ser quem somos, por podermos pensar, por podermos criar, por podermos ajudar o nosso próximo, né? E melhorar cada dia mais, e cada dia mais ser mais rico em virtudes, em crescimento e tudo mais. Isso é uma coisa maravilhosa. Já está dada para a gente, não precisa nem da gente pedir. E tem outra, Deus também não tem essa coisa de aquele ateu que não acredita, que não reza, que não adora, que não aprova e tal. Deus também não está preocupado com isso, não. Né? Então, nós precisamos, conhece-se o cristão pelas suas obras e o espírita também. O espírita é aquele que faz por se melhorar cada dia mais.
é aquele que procura ajudar o seu próximo. É isso? O espírita vive como todos os outros, tem os mesmos problemas dos outros, as mesmas dificuldades, passa pelas mesmas limitações e tudo mais, mas ele tem uma vantagem. Ele sabe que tudo é momentâneo, que tudo passa, que tudo aquilo que ele está passando naquele momento vai ser superado, né? E procura aurir em Deus a sua força. E aí é que está o X da questão. Nós devemos, através da prece, orar sempre a Deus para nos dar essa clarividência, essa forma de enxergar, para que a gente, através dos nossos esforços, nós consigamos vencer todas as nossas dificuldades.